Boa noite, Thiago. A gente vem nessa sequência como todos, e a gente sabe que para esses grandes jogos precisa ser intenso, né? O que mais me deixa feliz hoje foi o comportamento, algo que eu cobrei muito no intervalo contra o Ceará e no final do jogo. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo, mas da forma que isso acontece. Então todos nós, né, até os jogadores também muito indignados com o comportamento lá, e hoje teve um comportamento bem positivo, né? Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols, né? A resposta foi muito boa desse grupo depois da cobrança que nós fizemos. Fábio Carilli, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Hoje a gente teve bastante duelo físico, né? Por conta da intensidade do Flamengo e também das escapadas que o Vasco teve até com o Ryan, né? E a gente observou uma reposição que não foi... não teve o mesmo nível daquilo que começou com aquilo que era necessário para o segundo tempo. Eu queria que você avaliasse essas reposições, principalmente um jogo de duelo físico, e se essa partida fosse em São Januário, você se aproximaria da vitória ou não? Eu já falei isso algumas vezes, né? Todos os jogos do Vasco, se possível, eu quero jogar em São Januário. É a nossa casa. Já falei isso também desde a minha apresentação, o quanto é difícil jogar ali. Eu sei o quanto que é, como atleta e como técnico, às vezes que eu vim, e auxiliar também. Mas a gente sabe que a polícia não libera para esse jogo. Então a gente não tem muita escolha. Já falando sobre isso, temos uma decisão terça-feira, espero demais o apoio do torcedor. Jogo importante, 2 equipes com 4 pontos. Sabemos que classifica um só, o segundo vai para uma repescagem contra o terceiro da Libertadores. Vai ser muito importante que a torcida vá e nos apoie, jogue com a gente ali, que a gente sabe o quanto que a gente se torna mais forte. Em relação às reposições, eu acho que no final do jogo ali a gente deixou de jogar, a gente teve situações de ter passe e a gente preferiu isolar e se fechar. A gente tinha passe por perto, a decisão nossa não foi de ficar com a bola, foi para desfazer dela. E aí o que a gente tinha programado, trabalhado e para o jogo acabou fugindo um pouco na parte final. A gente teve chance sim de fazer passe, depois a gente assiste o jogo com calma para saber o porquê, mas fiquei com essa sensação que a gente poderia ter tentado jogar mais, a gente desfez da bola, e aí as nossas substituições não funcionaram porque a gente também não ficou com a bola. Fábio Carilli, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Queria que você falasse justamente sobre essa questão das substituições, né, e levando em consideração, né, o Flamengo, por exemplo, nas substituições, entraram Cebolinha, Pedro, Plata, e o Vasco ainda teve que utilizar o Zucarello, que é um jogador da base, e aí acredito eu que o Vasco não conseguiu, né, manter o jogo como estava mantendo no primeiro tempo e até metade do segundo. Queria que você explicasse a escolha pelo Zucarello, o Lloyd, por exemplo, que foi contratado, né, e chegou do futebol europeu, terceiro jogo que não entra. Queria que você explicasse um pouco essas escolhas e também se dá para falar alguma coisa sobre o Nuno, né, que saiu ali machucado, aparentemente, se já preocupa, por exemplo, para o jogo de terça-feira. Não, o Nuno não saiu machucado, cansaço, ainda está nesse processo de sequência de jogos, entendendo que é o nosso país, você vai conversar com ele, para mim tudo é novidade, altitude, sequência de jogos assim. Essas equipes ali sabem que faz 5, 6 jogos por mês. Aqui, do jogo do Santos até o final do mês, vão ser 10, com viagens loucas. Então ele está nesse processo ainda, está bem, né? Acredito que não terá problema nenhum para o jogo de ordem médica. E sim, vamos esperar a parte física. O Zucarello, eu já falei aqui para vocês que eu quero abrir espaço para os meninos. E o Zucarello, às vezes que ele jogou, ele correspondeu. Até mesmo um clássico contra o Flamengo aqui, ele fez um jogo legal, fez um jogo bom. O Lloyd, em relação ao Garré e ao Nuno, é o que está demorando um pouquinho mais para entender e para se adaptar. Isso faz parte, né? É o nosso papel de trazer, mostrar, explicar, ele entender o que é o Vasco e vai entendendo aos poucos e daqui um pouquinho vai ter as suas oportunidades. Carilli, Danilo do Expresso 1923, boa noite. A minha pergunta também vai de encontro ao que os colegas falaram, especialmente na alteração, começa com o Ryan. Acho que tentando buscar esse contra-ataque, a velocidade do Ryan, até a cobertura, o PH teve um pouco de dificuldade ali com o Jair, o Michael pelo lado direito.
E o segundo tempo, o Vasco baixa as linhas, tem uma oportunidade de contra-ataque muito boa com o próprio Rayan no início do segundo tempo, e depois ele não consegue mais, não o Rayan, mas o time em si não consegue performar esse contra-ataque. Você consegue dizer pra gente o que aconteceu? Porque foi algo que, a partir dos 10, 15 minutos, o Vasco deixou de utilizar essa forma de ataque. Para falar do jogo, eu gosto sempre de analisar, assistir para falar. Mas teve 3 oportunidades no segundo tempo. Teve uma com o PH aqui, que se ele chega terminando bem, a gente estava com a área bem preenchida, e teve uma outra com o PH, que eu não lembro o que aconteceu, mas lembro de 2 assim. A escolha pelo Rayan foi isso, sim. O Garré é um meia que joga de lado, não é um cara de buscar profundidade. A gente sabe que o Flamengo joga com a linha alta, né? Então, com o Rayan, a gente ia ter mais essa forma de agredir o adversário, né? E por isso que a escolha e fez um jogo bom enquanto aguentou. Talvez pelo cansaço também. Tem uma bola que eu lembrei agora pela esquerda ali, que se ele faz um cruzamento bom, uma bola foi na mão do Rossi, então já são 4 que eu estou lembrando do segundo tempo, né? Mas é isso, a escolha foi isso. O Garré para espaços menores, que nem por exemplo o Sport, que vinha com a linha mais baixa, é um jogador mais móvel, mais inteligente, mais fácil para entrar. Com equipes que joga com a linha alta, que é o caso do Flamengo, eu talvez muitas vezes possa optar por jogadores que ataquem mais o espaço. Boa noite, Carille, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Queria que você comentasse a mudança que você fez no intervalo, porque no primeiro tempo o Vasco sofreu muito pelo lado direito da defesa e no segundo tempo melhorou, né? Não teve tanto espaço assim. E também, insistindo no lateral, no lado direito, queria perguntar sobre a situação do Adson. Você hoje optou por não relacionar ele, porque na terça ele pode ser titular? Obrigado. Não. O Adson fez 45 minutos contra o Ceará e sentiu novamente, né? Tá nesse processo aí de fazer um jogo, treina, isso, então se tá inteiro, vem aqui pelo menos para uma parte do jogo, e isso não foi o caso, e provavelmente terça-feira eu nem sei se eu tenho ele também, tá? Pro jogo. Sobre o lado direito, a nossa maior dificuldade, o Rayan estava subindo no lateral e o Arrascaeta estava caindo ali, com o Michael prendendo o PH. E aí, como é um time que tem muitos jogadores por dentro, ficava ruim do Jair sair lá, para abrir o meio, que é o que eles queriam. Então, o segundo tempo, simplesmente trouxe o Rayan para ficar na linha do Jair, deixar o lateral com a bola, e o Arrascaeta não ter esse espaço ali para pegar já em cima da nossa última linha, só foi isso. Trazer o Rayan para a linha dos volantes ali, e deixando o lateral com a bola, e houve uma melhora significante. Boa noite, professor, tudo bem? Adília Velar, do canal aqui Sala de Vasco. Contra o jogo do Sport, eu perguntei para o senhor sobre aquele espaço que a gente tinha na linha da zaga entre os zagueiros e os volantes. Hoje a gente viu que o time conseguiu fechar, compactar bem. Como fazer para manter esse time dessa forma, conseguindo jogar assim? Porque a gente sabe que um clássico ele traz, de certa forma, já ali um extra, né, para os jogadores. Como é que faz isso para manter nos próximos jogos da temporada? Obrigado. De nada. É o seguinte, cara. Eu ainda estou com a visão do jogo ali, com o calor do jogo. Eu acho que a gente demorou para subir novamente. Demoramos, é que a gente pressionou e dificultou com essa bola por dentro, né? Muitas vezes ali eu chamando, nós atacando lá e nossa linha defensiva ainda precisando estar no meio de campo, né? Mas assim, minha visão ali, depois eu vou assistir e ter minha opinião melhor. A gente precisa melhorar mais isso. Ainda mais jogando com Freitas e com o João, que são 2 jogadores muito rápidos. Muito, eles buscam, né? Se é outra característica, você se preocupa mais, ainda mais contra o Flamengo, que tem muitos jogadores de velocidade, que não é o caso jogando com Freitas e João. A gente poderia ter subido mais rápido, sim, houve uma melhora, sim, mas eu quero melhorar muito mais isso para que a gente fique compacto. Aqui, professor, Alan Santos, do BTB Esportes. O Vasco ficou muito marcado na temporada passada por ser um time competitivo. A gente viu hoje um Vasco muito mais competitivo do que vinha acontecendo. Você falou isso sobre, depois da coletiva ali no jogo contra o Ceará, que as coisas precisavam mudar. O que de fato mudou dentro desse vestiário e como foi o pós-jogo ali no vestiário entre os jogadores e você? Qual foi o papo? Esse Vasco pode ir mais além? Eu não consigo ver o futebol se não for mais competitivo, cara. O que a gente via antes só na Libertadores, na Sul-Americana, ela está dentro do Brasileirão hoje. Se não competir, se não disputar, se não for firme sem bola, vai perder, vai ficar para trás.
Não tem mais aquela época, só a Libertadores é pegado, o brasileiro não. Todo jogo é pegado. Todo. Né? Então a gente tem que nos preparar cada vez mais, não só na hora do aquecimento, isso que eu passei para os jogadores, não adianta chegar para o aquecimento e querer concentrar para o jogo. A partir do momento que a gente começa a passar informações do adversário, começou o jogo. O jogo não começa, por exemplo, quando o Lanús na terça, começa amanhã. Com as informações, com os treinos, com as orientações que mesmo a gente já passa, mesmo não levando para o campo, né, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa, ou nada. Né, então a preparação para o jogo do Lanús começa amanhã. E muitas vezes assim, isso não é só com o Vasco, em outros clubes também. Vamos lá, vai ser tranquilo. A gente não pode se contentar com pouco. A gente tem que sempre querer mais. Então tivemos 2 vitórias e a gente foi com sangue doce para o Ceará. Essa é a verdade. Isso não pode se repetir mais. Não teve papo. Assim, teve a cobrança normal que eu tenho que fazer em cima do que eu vi. Do comportamento, que eu já falei isso na coletiva passada, da minha forma de ser, da minha forma de cobrar, foi isso que aconteceu, nada demais. Carilli, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM, vai que tem uma sequência difícil, né? Agora nos próximos jogos vai pegar o Lanús em casa, depois Cruzeiro fora, Operário pela Copa do Brasil e depois o Palmeiras também jogando com o mando de campo. Queria que você falasse qual é o planejamento, se você pretende repetir o que aconteceu, por exemplo, contra o Corinthians, de usar uma equipe poupando alguns jogadores, se tem alguma competição na sua cabeça que hoje é a sua preterida, e o Vasco, junto ao Fluminense, são os únicos 2 times que enfrentaram o Flamengo em 2025 que não sofreram gols. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação geral do sistema defensivo hoje. Obrigado. Não tem prioridade, cara, não tem. Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Não me preocupa tanto terça para domingo, e nem também domingo para quinta. A gente vai ter um tempinho a mais do que está sendo aí. Teve uma sequência de domingo, quarta, sábado, que foi a viagem lá para o Peru. Então, para esse jogo sim preocupa do Lanús. Depois a gente tem aí de terça para domingo, depois domingo para quinta, depois volta outra vez a apertar. Depois do jogo de domingo é que dia? Depois de quinta contra o Operário, já é domingo, né? Então aí sim, então ainda bem que a gente vai ter aí um dia a mais aí para dar uma respirada de um jogo para o outro, né? Mas agora a nossa cabeça é sul-americana, é Lanús, e vamos com o que a gente tiver de melhor. A gente tem trabalhado bastante, estou pedindo, tem coisas que ela foge da mão do técnico. Tem coisas que ela foge da mão do técnico, que é a tomada de decisão melhor, é uma escolha melhor, é uma tirada melhor, é aliviar a bola para um setor que você realmente fique tranquilo. Né? Hoje mesmo teve lances ali dentro da área que a gente poderia definir, a gente quis driblar e o Flamengo ficou com a bola dentro da nossa área. É zona de segurança, não precisa correr esse risco. É um time difícil de marcar, o Flamengo sei que criou, difícil de marcar, mas a gente sair sem gols assim mostra que a gente pode melhorar e que a gente tem condições de fazer melhor na parte defensiva. Boa noite, Carilli, Thiago do canal Mário Coelho Vasco. Eu gostaria que você comentou sobre a partida do Ryan. Eu gostaria que você fizesse uma análise também da partida do Jair, que entrou no lugar do Paulinho ali no time titular, e o porquê da escolha do Jair também. Foi devido às circunstâncias do clássico mesmo, analisando o meio-campo do Flamengo, ou desgaste físico do Paulinho, poupá-lo pelo joelho, algo do tipo? Não. Da mesma forma que eu optei pelo Ryan por questão de velocidade, eu sei que o Paulinho me dá mais intensidade, mas eu sei que o Jair me dá mais jogo. Então a gente precisava ficar com a bola hoje, né, trabalhar com uma saída um pouco mais qualificada de trás, por isso a opção pelo Jair. E tenho a impressão assim, do momento do calor do jogo que ele fez um ótimo jogo, né? Tem alternado em bons momentos e momentos ruins esse ano o Jair, mas a escolha do Jair foi por isso, para que a gente tivesse mais controle, um cara mais posicional. O Paulinho já é de buscar, de sair, de buscar longe, é mais intenso, né? E o Jair é mais posicional, tem mais jogo, e por isso a escolha por ele. Carilli, eu queria te perguntar, você já falou muito sobre, mas muita gente tinha o Flamengo como grande favorito para esse clássico. Esse empate para você tem sabor de vitória? É um ponto ganho? O que você fala? Olha, a gente sabe do time do Flamengo, o que conquistou nos últimos anos, o tempo que está junto, a gente sabe de tudo isso. A gente fica feliz pelo resultado, sim,
mas a gente não pode ficar feliz. A gente com a camisa do Vasco tem que sempre querer mais. E a gente teve chance de terminar melhor algumas jogadas, né? Teve o chute do PH na trave, falei um pouquinho do segundo tempo, teve o lance do Nuno. Poderia ter terminado melhor ali algumas jogadas e ter feito o gol e sair com a vitória, né? Sei das minhas dificuldades, sei do processo que nós estamos, mas a gente tem que acreditar que sempre dá mais. Carille, boa noite. Rodrigo Campos, TV Brasil, Rádio Nacional. O mesmo Vasco que há 4 dias fez uma partida muito ruim, perdendo para o Ceará, é o Vasco que enfrenta o poderoso Flamengo e por muito pouco não conseguiu sair na frente. Apesar do segundo tempo o Flamengo ter crescido muito, me pareceu até que o Vasco sentiu um pouco a pressão. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem é o Vasco nessa temporada 2025? Com o elenco que você tem, é possível garantir que o Vasco não vai correr riscos e que o Vasco vai longe, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil? Esse vai ser o trabalho, né? Conscientizar todos ali que a gente pode. Muitas vezes a gente fica muito preso ao jogo do Ceará, né? Mas fizemos 2 jogos anterior, que foi pela Sul-Americana com o Melgar e contra o Sport, que a gente fez um jogo legal. Contra o Melgar foi 1-0, mas criamos oportunidades que poderia ter sido muito mais. Só o Coutinho finalizou 8 vezes, acho que umas 3 claras, fora as outras chances ali que a gente teve. Era jogo que se fosse 3-4 não tinha nada de errado por aquilo que a gente produziu. Contra o Sport, a gente começa bem o jogo, 5 minutos antes de a gente fazer o gol, a gente se perdeu um pouquinho na partida e acaba fazendo o gol mesmo assim. Depois, falando de uma forma geral, fez uma partida muito legal. Ceará nada, muito pouco, e agora voltamos a fazer uma partida que tem que ser competitiva, concentrada, ligada, mas a gente não pode levar isso só para o jogo de Flamengo, tem que ser sempre. Já chamei a atenção ali que terça-feira a gente tem um caminhãozinho de areia para descarregar, Sul-Americana, time da Argentina, a gente sabe da rivalidade, que a gente vai ter que estar inteiro para competir e jogar muito para conseguir um resultado positivo. Carille, boa noite, tudo bom? Davis do canal Baby Vasco. O empate com gosto de vitória, né? Mas o Flamengo veio de uma vitória aí de 6-0, conseguimos neutralizar o ataque do Flamengo, mas o que faltou ali para sair aquele gol? Faltou um capricho, faltou um banco mais forte? O que está faltando para a gente sair com a vitória sobre o Flamengo? A gente, apesar das nossas dificuldades, a gente está no Vasco. Então foi um empate com sabor de empate, né? Empatamos, legal, 1 ponto, mas a gente queria ganhar e faltou isso que eu já falei no início da coletiva aqui, faltou a gente melhorar ali, numa decisão final, numa finalização melhor, num cruzamento melhor, para que a gente pudesse aumentar a chance dos nossos atacantes finalizar. É isso, de um capricho melhor ali, no terço final, dentro da área, perto ali, para que a gente pudesse terminar, ter feito 1 gol ou até mais pelas chances que a gente criou ali. Carille, boa noite. Amadeu do canal La Torcida Vascaínos. Queria que você fizesse análise de um determinado jogador que vem sendo muito criticado pela torcida do Vasco devido a alguns erros que ele cometeu. E hoje, na minha opinião, ele fez uma partida até justa. Jogou bem, não comprometeu, que é o João Vitor. E uma outra perguntinha rápida, a respeito até do que o companheiro falou sobre o Jair. Você pensa, uma hora, usar um esquema 4-4-2, colocando Hugo Moura, Jair e Paulinho caindo um pouco pelo lado direito, Coutinho livre e Nuno e Verratti na frente? Boa noite, obrigado. Boa noite. Eu já fiz isso com o Paulinho, né? E para ser sincero assim, não gostei muito. Eu não sei se precisa treinar mais, para rodar mais. O Paulinho me deu muito na parte defensiva, mas faltou a gente criar e chegar ali principalmente pelo lado direito ou pelo lado esquerdo quando ele jogou. Então, para fechar espaço, essas coisas legal, mas para a gente agredir e ser assim, faltou um pouco, né? Talvez melhor treinado, melhor orientado, talvez possa sim, mas nesse momento não, né? Daqui a um pouquinho eu posso fazer um tripé com Coutinho para 2 atacantes, pode ser, né? Mas eu não vejo assim, vai ser muito difícil com as opções que eu tenho, usar o Paulinho de lado novamente. A não ser que for para fechar durante o jogo, alguma questão assim, mas como início de ideia, é um pouquinho difícil isso acontecer. O João Vitor é um jogador que eu que lancei ele no Corinthians em 2019, conheço bem,
Ainda esse ano teve alguns altos e baixos, algumas decisões erradas, a gente tem cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples, zagueirar, igual fala lá no interior de São Paulo, né? Tem hora que tem que dar uma zagueirada. Zagueiro bom é zagueiro que não toma gol, né? Não importa como. Então, muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde, enfim, em alguns momentos um bico também para zagueiro é legal. O Divan, né? Vencedor aqui sendo assim. Mas aí a orientação nossa, passar toda a confiança, porque tem algumas virtudes que para zagueiro é muito importante, bola aérea defensiva, velocidade, alguns detalhes que a gente sabe que é muito importante para zagueiro. Carille, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. O Flamengo teve hoje para o segundo tempo Cebolinha, teve o Plata, teve o Luiz Araújo, que acabou nem entrando. O Vasco teve Alex Teixeira, o Zucarello, um jogador da base, o Garré, que você já disse que não vê como um ponta de velocidade. O Jean Davi entrou no último jogo, no final, não foi relacionado, e o Lloyd nem entrou. Você já chegou a falar que, na sua opinião, o Vasco não precisa de reforços. Eu queria que você analisasse um pouquinho o que você acha do banco de reservas do Vasco hoje, quando você precisa mudar o jogo, você olha para o banco, o que você vê, se você está satisfeito, e se você ainda acha que o Vasco não precisa se reforçar, se você está satisfeito com o setor ofensivo do Vasco. Obrigado. Boa noite. Vamos matar esse assunto logo, que eu sei que deixou muito de vocês chateado, então agora minha resposta vai ser um pouquinho longa. Quando eu acerto com o Vasco em dezembro, eles foram muito claros que não iam ter loucuras. Sabemos o quanto o futebol está caro. E sabemos, em nome do presidente aqui, toda a diretoria, o papel que eles estão fazendo para colocar esse clube em ordem. O pagamento vai ser em dia, vamos dar as melhores condições, mas não vai ter loucura. Então, em cima de uma reunião dessa, com o caráter que eu tenho, eu não posso ficar falando nada. Eu tenho que trabalhar com esse grupo, passar confiança, sabemos que podemos, né, em cima desse time. Então não tem que ficar aqui para a imprensa, não, porque eu preciso. Não, já foi falado em dezembro as condições do clube. Tá? Então, sim. Então eu não tenho que ficar aqui. Está satisfeito? Sim. Estou satisfeito, sim. Porque é isso que foi passado em dezembro para mim. No dia 19. Nas reuniões com o Felipe, com o Pedro, com o Marcelo Santana, que foi com os três que eu falei, várias reuniões antes de ter uma definição. Então é isso, gente. Né? Eu quero que vocês tragam. Sei que tem política, sei que tem isso, sei que tem aquilo, mas o Pedrinho vem fazendo um trabalho magnífico. Talvez esses 3 anos do Pedrinho não tenham um título, mas vai ser uma preparação para que o Vasco ali na frente volte a ter forte, volta a ser caixa, volta a fazer loucuras, que já fez ali atrás em outros momentos. Né? Então, está satisfeito? Sim. Por isso, nas reuniões que foram feitas, foi isso que foi falado e pronto. Se a diretoria chegar assim, opa, clareou, entrou um patrocínio, entrou não sei o quê, na janela do meio do ano, nós vamos e atacamos. Não é o caso até agora. Tá? Não é o caso até agora. Então, estou satisfeito sim, porque a conversa foi muito franca com os três, e a esse grupo chegaram alguns jogadores que já deram resposta legal, outros menos, né, faz parte do processo de quem chega principalmente no nosso país, e é assim que a gente vai tocar, e eu acredito que a gente pode ir longe. Até onde eu não sei, mas acredito que possa. Só quero que a gente tenha um equilíbrio melhor. Não pode fazer um jogo aqui, outro aqui, não. Eu prefiro que seja um time nota 6 todo jogo do que um jogo 8, outro 3, 8, 3, que tenha uma regularidade. Essa vai ser minha busca em cima desse grupo. Carille, boa noite, prazer, Marcelino Santana da Rádio Ativa, desejar feliz Páscoa para você, agradecer a assessoria de imprensa do Vasco. Eu pergunto a você em relação ao empate de hoje diante do Flamengo, o que esperar agora, trocar a chave, trocar o chip diante do Lanús, terça-feira, um jogo dramático também, uma Copa Sul-Americana, um jogo difícil, acima de tudo, do João Vitor, que você teve hoje um destaque, o Hugo Moura e o Jair, você tem também na tua defesa o Léo Jardim. O que falar desse goleiro que já era para estar na seleção há muito tempo? Obrigado, Carille, boa noite. É isso, já no final ali, já a partir de amanhã só se fala de Lanús, para mais essa decisão nessa temporada. O Léo ano passado foi convocado para a seleção, se eu não me engano. Eu acho que é uma posição que o Brasil está muito bem servido, com os jogadores que nós temos aqui, com os goleiros brasileiros que estão jogando fora do nosso país. Então, fez por merecer ser convocado, é um jogador que terceiro ano dele aqui, pode ser? Né? E sempre mantendo uma regularidade, né? Então
Não só eu, mas como o clube, a torcida está muito satisfeito com o Léo. Boa noite, Carille, Fernando Silva. Pegando um pouquinho da fala do meu amigo que falou que o Vasco passou mais um jogo sem tomar gol, e sobre a sua fala ainda há pouco sobre equilíbrio, o Vasco dos últimos jogos vem sido criticado pela torcida por más atuações, até mesmo contra o Preto Cabejo, que ganhou de 1-0, mas foi vaiado, em alguns momentos a torcida ficou raivosa, e hoje fez um jogo bom até contra o Flamengo, um jogo excelente comparado aos últimos jogos. O que você vê dos últimos jogos para o jogo de hoje? O que você viu de evolução positiva na equipe? Pegando, como eu falei, a sua fala sobre manter o equilíbrio, tentar ter atuações lineares. Acho que foi a concentração, o comportamento de ter que lutar, não desistir. Né? Acho que isso foi o ponto fundamental. Eu sou um cara assim que eu aceito críticas, tá? Mas o jogo contra o time da Venezuela lá... Não, você está falando do 3-3, né? O jogo fora de casa, né? Ganhado e jogando bem, que nem eu tô falando, né? Jogou mal, tem que criticar mesmo, que nem foi contra o Ceará, sem problema nenhum. A gente tem que abaixar a cabeça e ficar quieto e escutar, né? Mas esse é um jogo aí que a gente jogou bem. O Léo não trabalhou e criamos muitas oportunidades, que é o que todo time quer, né? Então, a gente tem que crescer com isso, aprender, mas eu vou defender na hora que tiver que defender, e esse é um jogo que eu defendo. Foi 1-0, mas poderia ter sido muito mais, né? Não entendi as vaias, o grupo dos jogadores também não entendeu, faz parte, partimos para outro jogo que foi contra o Sport, né? Mas é isso, hoje o comportamento, que eu digo, você pode perder, você pode ganhar, você pode empatar, mas o comportamento tem que ser um comportamento sempre positivo. Boa noite, Carille, Sérgio, do podcast Cosmaltino. Eu queria falar contigo sobre o Paulinho. O Paulinho, ele chegou no Vasco, teve um destaque, né, no final da temporada 23, em 24 se contundiu, voltou no final, e até agora não recuperou aquele futebol que a torcida gostou de ver no Paulinho. O que está faltando para o Paulinho readquirir a confiança dele? Ele vem treinando muito bem. Esse ano teve um período ali que ele teve que ficar fora por um incômodo, não vou lembrar quanto tempo agora. Vem treinando bem, vai crescer junto com a equipe. Eu acho que a nossa equipe tem espaço para crescimento ainda, ele vai crescer. Fiz algumas substituições em cima dele, não pelo rendimento, mas sim por ter amarelo, e ele é um jogador intenso. Daqui a pouquinho vai expulso, e aí traz uma preocupação maior, porque ele não controla, ele é assim, eu não quero que ele perca isso, né? Então teve uma substituição no intervalo, não lembro contra quem que foi, por conta do cartão que ele tomou no primeiro tempo, e pela característica que ele é, fiquei com medo de ele tomar o segundo, né? Só por isso. Mas vem com o grupo, vem trabalhando, tem jogos que vai iniciar, tem jogos que vai entrar, é um jogador que eu gosto demais, as características e principalmente a intensidade dele. Boa noite, Carille, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Depois do jogo do Lanús, o Vasco vai fazer 6 jogos longe do Rio de Janeiro, porque a partida contra o Palmeiras vai ser em Brasília. E o Vasco, nos últimos 2 confrontos pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, perdeu para o Ceará e para o Corinthians, não jogando tão bem fora de casa, e diferentemente como tem jogado no Rio de Janeiro até hoje na partida contra o Flamengo. O que mudar na postura ou tática, enfim, para melhorar o rendimento do Vasco jogando longe do Rio de Janeiro, já que vem aí uma maratona de 6 jogos fora do estado do Rio? Assim, o jogo do Corinthians no Ceará não é que não jogou tão bem, não jogou bem. Não jogou bem, não funcionou. Trouxe a responsabilidade para mim do jogo contra o Corinthians de fazer uma mudança, mas eu não tinha outro caminho. Não tinha. Jogo do Santos tivemos que buscar resultado, jogar na altitude lá para sábado. Na hora que eu encostei para falar com os jogadores, no dia anterior senti um desgaste muito grande, já tendo um jogo na terça, já tendo um jogo contra o Sport, eu teria que tomar essa decisão em algum momento, e na Sul-Americana, que seria depois do jogo do Corinthians, é um jogo que eu não posso, a Sul-Americana ela é muito curta, né, é um jogo que eu não poderia mexer, e decidimos fazer isso contra o Corinthians. É algo que me preocupa sim, né, a nossa postura e o nosso comportamento fora de casa. Isso é um trabalho meu de já começar a falar o quanto antes, na hora que chegar esses jogos. Temos um jogo agora em casa e depois já o próximo contra o Cruzeiro, joga na terça, na quarta já começar a acordar eles que a gente não pode chegar e aceitar.
né? É um campo, as coisas se resolvem ali dentro, vai ter a atmosfera da torcida contra, mas a gente tem que fazer por merecer dentro do campo. Né? Se a gente quer alguma coisa, não pode ter um comportamento em casa e outro fora. Tem que ter sempre o mesmo comportamento, que a gente sabe que buscar resultados fora é muito importante nessas competições. Carille, boa noite. Gabriel Alves aqui da Sintonia Esportiva. Eu queria te perguntar porque é o 4º clássico. Estamos em abril e é o 4º Flamengo e Vasco nesse ano. Nas outras 3 o Vasco saiu derrotado e hoje saiu com empate. Queria que você fizesse uma análise do jogo de hoje e se hoje foi o melhor jogo do Vasco, desses 4 clássicos que tiveram na sua concepção. Obrigado. De uma forma geral, sim.